Dizem que educação é aquilo que sobra quando você esquece tudo que você aprendeu na escola. Minha convidada de hoje cuida do que você aprende na escola. Elisandra Tavares Gouveia, seja bem-vinda ao Além dos Outdoors. Muito obrigada, Ed. É um prazer e um privilégio estar aqui com vocês, conhecer esse trabalho de notoriedade. E você já começou com a cereja do bolo, né? Eu cuido da educação sistematizada. Aquela educação que os pais em casa, dentre outros, não conseguem dar conta, que é o conhecimento sistematizado. O conhecimento apoiado nas legislações, o conhecimento apoiado no currículo, em tudo aquilo que é formalizado. É um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, está começando mais um Além dos Outdoors. Eu sou Ed Rosseto, apresentador, mas não estou sozinho. Tá aqui o Tatu, operador de câmera, nossa produtora Israel, o nosso diretor Paulo Clementino, o nosso editor agora, o Júnior, e mandar um abraço também para quem não tá aqui, mas faz parte do Além dos Outdoors, nosso designer, por exemplo, o Pedro Roque Neto, o Michael que nos abandonou, mas continua no programa. Tá vendo? Uma grande equipe para colocar esse programa no ar. E quero também mandar um abraço para os nossos parceiros da Top FM. Toda quinta-feira à meia-noite nós estamos lá, tá? Na TVC, canal 13, você nos assiste, programa inédito, quinta-feira, 10 horas da noite, mais reprisa durante a semana toda, todos os dias tem Além dos Outdoors na TVC, canal 13. Dito isso, também mandar um abraço para os nossos parceiros de mídia, né? Pro Ari, lá da Altmídia Outdoor, e também para Eficaz Mídia, que tem todo o mobiliário urbano de Bauru. Dito isso, todas as honrarias feitas, vou começar o meu papo com a Elisandra. Elisandra, eu vou começar do começo, olha que pleonasmo legal para falar para uma educadora. Você escolheu pedagogia por quê? Amo a arte de ensinar. A todo tempo eu me ensino, a todo tempo eu aprendo. E lidar com pessoas que estão abertas a uma educação que é dinâmica, isso realmente me encanta. Sabe que eu perguntei pra você antes do programa quem tinha te convidado pra cá, né? Você falou assim: foi o Paulo, depois a Israel falou comigo. Eu falei assim: nossa, te colocaram na fogueira, né? Porque Já estou ansiosa aqui, preocupada. esse programa aqui é assim. É chato ensinar? Eu não gosto de ensinar nada pra ninguém. É maravilhoso. Não é uma tarefa fácil. Ou seja, não é para amadores. Mas você saber... Me chamou de amador, só pra ficar registrado aqui. Para você saber que todo conhecimento, e quando falamos de educação, não falamos de uma educação formalizada simplesmente. A todo tempo você ensina e a todo tempo você aprende. Esse é um pressuposto de Paulo Freire, inclusive. Certo. Porém, Demônio Paulo Freire. nós sabemos que pensando, considerando uma educação que a todo tempo se modifica, que a todo tempo veste novas roupas, porque o conhecimento ele não é parado, ele não se estabiliza. A todo tempo o mundo nos dá novas perguntas e a gente responde com novas respostas e simultaneamente é dessa forma, né? Então a educação contextualizada, ela muda a todo tempo. Sempre haverão novas legislações, novas conjecturas, novas premissas que nos fazem avançar sempre. Mas eu noto que você fala da educação como burocracia. Você fala de legislação, de sistema, você não fala do dia a dia, né? Da professora que tá lá cuidando de 20 filhos dos outros. Isso daí é difícil, né? Sim. Volto a dizer, não é para amadores. O profissional que está ali, naturalmente ele é qualificado. Ele estudou, ele quis estar lá. É uma escolha. Logo, ele vai fazer por amor. Se ele entender no meio do processo educativo, de formação, e quando ele está ali diretamente com o seu sujeito maior, que é dinâmico também, que é o nosso aluno, que a cada ano está diferente, porque nós também nos tornamos diferentes, se ele perceber que ele não está dando conta, ele abandona. O que permanece é porque ama o que faz. E aí vai buscando a todo tempo novas alternativas de se tornar melhor, de se tornar mais dinâmico. Isso acaba de um jeito ou de outro nos melhorando enquanto professores, educadores e nos mantendo ali. Que a juventude está pior? São gerações diferentes, né? A minha geração, eu vos digo aqui, é a geração de 90. Eu nasci na década de 70, estudei e me formei na década de 90 e estudo até hoje. Educadores que hoje se mantêm na sala de aula, em instituições educativas, eles precisam a todo tempo buscar novos conhecimentos,
se qualificar para serem melhores a todo tempo, independente do contexto ao qual ele está inserido. Seja dentro da escola, onde o conhecimento é sistematizado, seja dentro de instituições sociais que também preconizam a educação, seja na rua. Em qualquer lugar você faz educação. Uhum. Certo, mas assim, eu não sei se eu tô ficando velho e rabugento, mas eu olho para as crianças super conectadas ao celular. E, aliás, eu concordo com o governo nesse negócio de tirar o celular da sala de aula. Eu achei que foi, meu, em escola particular já não deixava, Sim, mas né, tirar, tira o celular, pronto, sim. acabou, da autoridade é do professor e é isso. Lembrando que todo Aham. combinado numa instituição, seja ela pública ou uma autarquia particular, ela é protagonizada por um regimento escolar. Então, Aham. se foi colocado ali no início do ano, que celular é proibido, ele será proibido. Então, Aham. toda e qualquer tratativa que for feita após este combinado, que é, uma regra, isso tem que ser acordado entre pais e as lideranças da escola. No caso da escola pública, ela atende hoje a uma legislação que proíbe. Por isso Uhum. nós temos esse respaldo e eu vou dizer, se tornou bem melhor, eu acho que deu para os alunos entenderem que o momento da escola, seja ele parcial ou integral, porque nós temos escolas parciais e integrais, Uhum. ele precisa ser aproveitado na íntegra. E o celular, ele faz parte disso até a página 2. Quando eu utilizo o celular, veja que a questão não é você usar as tecnologias. As tecnologias estão dentro das nossas escolas. E Certo. como nunca estiveram, a questão é o uso indevido. Então, o aluno, quando tem do seu lado um celular, muitas vezes ele vai deixar de se envolver integralmente com o conteúdo ao qual ele deve, que o momento é esse, e vai acabar visualizando coisas que naquele momento não são prioridade. Então, o problema está no uso, e não no fato de ter, de carregar consigo. Certo. E a indisciplina? Os alunos não respeitarem o professor, a autoridade, é o mesmo, parece, é só a impressão nossa que aumentou? Ou, porque se fala mais, ou aumentou mesmo? Os alunos estão mais indomáveis na sala de O aula? que aumentou, na verdade? Os conflitos. Os conflitos sempre existiram na nossa casa, Uhum. na rua, nos ambientes sociais e dentro da escola. O que ocorre na escola é que, por conta de você ter ali tratativas a todo tempo em andamento, o professor que está ali, ele está ali por um motivo, por uma missão, que é dar a sua aula, que é compartilhar conhecimentos. Naturalmente, ele precisa engajar seus alunos e ele precisa que esses alunos respondam a esse engajamento. Eu sempre vou defender a categoria professor, porque eu faço parte dela. E é o nosso nome, é o nosso carimbo que está ali. Naturalmente, você não vai sair de casa despreparada, você vai para o ambiente escolar preparado para dar uma melhor aula. Mas, às vezes, você encontra um aluno que nem sempre está interessado. Então, Uhum. a nossa primeira missão é engajar esse aluno de todas as formas, independente do ambiente. Agora, é necessário também você entender que esta comunidade escolar, que são os alunos, os discentes, eles precisam se sentir encorajados e precisam entender o significado de Uhum. uma educação contextualizada. Ausubel já dizia que, para o aluno entender que aquele conhecimento vai ser significativo para a sua vida, ele precisa entender a importância daqueles conteúdos, sejam eles sistematizados ou não. Então, eu vos digo, temos aí alunos que querem aprender, assim como temos alunos que, às vezes, não entendem a real importância da educação. Quando se formam, quando entram no mercado de trabalho, e isso acontece a todo tempo, inclusive esses alunos ainda fazendo parte do projeto Educação, eles vão perceber que a educação ela é necessária. Fazer um relato para você aqui. Eu Sim, tive a oportunidade, depois de uma certa série, de estudar numa escola particular, e lá eu tinha um amigo, chamava, Rafael Sola. Um abraço, Rafael Sola. E ele trabalhava durante o dia numa fábrica de sapato e ia lá estudar à noite. Aí eu chamava a atenção dele: "Pô, presta atenção no professor, presta atenção no professor". Aí um dia chegou assim pra mim e falou assim: "Ô Rosseto", é o sobrenome, "Ô Ed, na hora que você tiver trabalhar o dia inteiro, você vir aqui, você quer que o professor se exploda lá na frente, né". Aí eu comecei a trabalhar. Aí eu cheguei lá e falei, um dia eu estava olhando assim pro professor, aí eu olhei pra ele e falei assim: "Sola, você tinha toda a razão. Eu quero", antes que eu ficava chamando a atenção dele pra dar atenção pro professor, eu sim. falei assim: "Quero que o professor se exploda lá na frente". E eu vejo isso muito nos alunos, assim, que eles têm outros problemas na vida deles, em casa, pá. Aí ele vai na escola,
Ele falou assim: "O que que esse cara acha que é isso daí? Ele vai ser problema pra mim, me mandar pra fora da sala? O que que ele vai poder fazer comigo? Não vai poder fazer nada. Eu quero mais aquele", entendeu? É isso que eu É a triste, diferença que eu vejo. é triste. É, Já tivemos uma educação bem mais conservadora lá atrás, mas éramos outras pessoas. O ambiente era outro, a geração era outra, a família era outra. Quando sim. você entra no mérito da família, você hoje tem pais que se comportam de uma forma diferente com os seus filhos. A Mas moral antes e os os pais bons batiam, né, e costumes agora vocês da educação falam que não é pra bater, né. não pode bater, e não Então, precisa meu bater. pai, eu Porém, respeitava por quem medo. somos nós, né, Hã, de adentrarmos aí as casas das famílias. A violência nunca foi um bom gatilho que casa com a educação, porque você acaba de um jeito ou de outro reprimindo, você acaba de um jeito ou de outro, utilizando a violência para o convencimento, quando na sim. verdade existem outras estratégias. Então, a escola não é esse ambiente que vai se utilizar da violência. Ela, claro, vai receber a violência, às vezes, através de conflitos ali criados por alunos, mas ela não vai compactuar com isso. A escola é um ambiente de aprendizagem, é um ambiente de boas relações, de conquista de boas intervenções. Então a violência não faz parte disso. Ela ocorre sim, mas nós estamos ali com toda uma equipe preparada para sanear, para diminuir, porque isso Uhum. não faz parte do nosso projeto. Deixa eu começar a fazer questionamentos mais contundentes. Eh, eu sei, eu li seu currículo, vi que você é muito envolvida principalmente com políticas afirmativas, com, o principalmente racial dentro das escolas e assim. E uma coisa que é muito divulgada no Brasil, assim, divulgada errado, não é minha opinião pessoal, tá, eu sou contra isso, mas eu tenho que fazer. É é a questão do professor que prega ideologia dentro da sala de aula, que eles chamam de o professor está manipulando os alunos, ou ensinando apenas um lado da história, como se houvesse outro lado. O que você acha? Doutrinador. Eu estava falando, esperando Sim. vir a palavra na minha cabeça. Professor doutrinador, o que que você acha disso? Primeiro, vou falar da ação de doutrinar, Certo. não é uma ação educativa, ok? Eu posso ter a minha opinião, você tem a sua, Uhum. todos nós aqui nesse ambiente social temos a nossa. A escola é o ambiente de você utilizar o conhecimento sistematizado que está escrito e compartilhar junto aos alunos. Naturalmente, no momento deste compartilhamento de educação que ocorre a todo tempo, naturalmente vão ocorrer aí situações, comentários, Uhum. situações que emergem, fatos reais que a todo tempo acontecem, porque somos cidadãos políticos, não podemos Uhum. desconsiderar isso. Porém, a escola é laica. Então, ali, você não ovaciona positivamente ou negativamente ninguém, tampouco partidos políticos. A escola, ela é resultado de políticas públicas implementadas, independente do governo que está na liderança. Então, nós, professores que estamos na escola, podemos sim comentar algo, um fato, um acontecimento, podemos falar sobre, mas jamais emitirmos a nossa opinião pessoal. A sua opinião pessoal, Mas é você leva para sua impossível casa. isso. Sabemos que é impossível, mas a orientação que nós temos é para que realmente nós Uhum. saibamos manter o equilíbrio para evitar posicionamentos pessoais, porque acaba ou não, de um jeito ou de outro, Uhum. trazendo problemas, né, para a aula, para o profissional. Ele acaba às vezes respondendo, porque dependendo da intenção da criança, do adolescente, ele vai, emitir a sua opinião também, isso pode voltar para casa, pode criar aí uma circunstância que nem a escola sustenta. Então, em suma, nós não estamos ali para isso. Estamos ali para comentar o fato. Eu posso fazer Sim, uma sim. linha do tempo e comentar tudo o que aconteceu desde a década de 40, 50, 60 dentro da educação, bem como todas as ações políticas, revoluções, políticas partidárias, mas isso não deve fazer parte, das nossas opiniões pessoais na sala de aula. Eu comento o fato, mas eu não preciso emitir a minha opinião ali, porque não é o local. Não sei se eu concordo. Eu na minha eu acho que a opinião é importante para a formação do intelecto dos alunos. Até seria importante ter a opinião cruzada, opinião, contrária, o professor dá opinião
conta a história de um jeito, depois conta do outro, ele deixa o aluno decidir o que ele gosta mais, né. Mas como você vai falar sobre escravidão no Brasil sem, falar assim: "Ah não, ó, teve isso daqui, eu não sei se foi bom, se foi ruim". Claro que você vai A opinar porque escravidão a escravidão composta por pessoas escravizadas. Isso tem que ficar então, claro. Os livros não então. contam. É. É tudo aquilo que está atrás das cortinas, que muitas vezes os alunos não sabem. Os livros não contam. Aí entram os pesquisadores para, de fato, trazer à tona o que é Uhum. real, o que aconteceu de fato. Por Tá. que essas pessoas chegaram aqui? Eles foram Hum. retirados dos países de origens, como os reis, rainhas, e vieram para cá escravizados. E aqui foram obrigados. No caso do processo de escravatura no Brasil, eles foram obrigados a trabalhar sem remuneração. Por isso, pessoas escravizadas. E nós sabemos que se nós formos trazer para o contexto de hoje, né, quando você lida com pessoas que estão obrigadas a fazer um trabalho escravo sem remuneração, a gente utiliza o termo, mas nada se iguala Tá, o é que por isso que aconteceu lá mudou, não atrás. pode falar mais assim: "Ah, em escravidão", não, trabalho análogo à escravidão, por isso que tem que falar assim agora? Um trabalho pautado na obrigação de se trabalhar e não ter remuneração. Lá atrás, este foi um processo violento, jamais haverá reparação do processo de escravidão no Brasil, que foi um dos países que demorou bem mais Último, né. para entender o último país. Então veja, tudo já começa ali, né, e por É. mais que houvessem políticas públicas alternativas, essa reparação nunca vai acontecer. Então o que nós preferimos hoje a todo tempo buscarmos qualificação, estudarmos, tentarmos, trazer para essa criança que está na escola, sendo negra, sendo indígena, sendo de qualquer outra etnia, o empoderamento, para que ela tenha orgulho das suas raízes, independente de ser uma história triste a ser contada, mas pensar nessa mesma história no parâmetro da superação. Tivemos um legado triste lá atrás, mas o que nós somos hoje? O negro Uhum. hoje já anda de cabeça erguida, ele já ocupa diversos espaços. Já, com Eu certeza. estou aqui, meu amigo está ali atrás das Seu câmeras, amigo manda aqui, e é o somos diretor. pessoas ocupando espaços diferentes, Uhum. em diversos contextos, e nos sentimos orgulhosos por isso. Mas isso lá atrás era permitido? Não, sabemos que não. Entendi a sua maneira de pensar e onde você quer chegar, mas deixa eu cutucar, claro. Fique à vontade. Eh, eu não vou nem falar eu vou lembrar uma coisa que você passou pela escola laica. Eu entrevistei aqui um evangélico e eu perguntei para ele sobre ele é a favor da plataforma dele, da campanha que ele estava fazendo para deputado era ensino religioso nas escolas. Sim. E aí eu questionei sobre: "Tá bom, mas qual religião que vai ensinar? Tá, minha, sua?". Aí a saída dele foi falar que eram todas as religiões, iam ensinar E todas é as o correto. religiões. Tá. A Aí eu falei legislação emprega isso, tá? isso. Aí eu disse pra ele, falei assim: "Não, então eu concordo, se é todas as religiões eu Sim. concordo. Eu acho que a criança tem que aprender a bater tambor desde cedo". Aí ele ficou meio foi aí no que eu ganhei a entrevista, eu ganhei o debate, porque ele falou assim: "Não, as de matriz africana aí não pode, né". Também tem que ter uma aula de satanismo lá, que é uma religião, né. Aliás, foi proibido na Rússia agora. Eh, religião nas escolas, você é a favor então do ensino religioso nas escolas? Eu vou falar como educadora. Eu Aham. entendo que se você abordar o assunto religiosidade nas escolas, você precisa falar de todas, mas você não vai defender nenhuma. Você vai falar de todas. Ali é um ambiente para você ensinar sobre elas, alavancar a cultura, alavancar as conquistas, as fragilidades, mas você, principalmente, não vai dizer a sua. Ou se quiser dizer, não Então, será naquele mas ambiente. ninguém vai conseguir fazer isso. É Porque um treino. religião eu sempre falo que só existe 2, né, a minha e as erradas, né, só 2. Porque a pessoa que tem uma religião, ela acha que todas as outras a dela tá certa, né. Sim, a gente É, traz a tendência positiva para nossa, é. mas é preciso lembrar que nós estamos trabalhando com quem? Com pessoas em formação. Então você não pode, rotular, para os seus aprendizes que a sua religião é a mais forte, é a mais importante. Nós, enquanto cidadãos, temos as nossas religiões, eu tenho a minha, mas você não vai saber aqui. Então, entenda, o ambiente institucional, ele precisa reverberar a ampla visão de todas as coisas. Se eu vou falar sobre as questões étnico-raciais, eu preciso abordar todas. Se eu vou trazer o assunto religiosidade, eu preciso falar a importância, os desafios, as fragilidades de todas,
e como todas estão neste momento contemporâneo, século XXI. É isso, Ed. Perfeito. Vamos para outro espinho. Professores são muito acusados. Aliás, teve uma onda no Brasil, uns 4 anos atrás, que não poderia nem, nos projetos de leis, não poderiam nem ter a palavra gênero, onde teve alguns municípios que foram fazer, só porque tem um gênero no texto, eles votavam contra e não pode ter gênero. Por quê? Porque é uma coisa que eles falavam que tinha ideologia de gênero. Hum. Aí, quando entrevistei outras pessoas também aqui, a gente está há mais de 200 programas aqui entrevistando as pessoas, né? Sim. Então, a pessoa falou sobre ideologia de gênero, eu perguntei o que é ideologia de gênero, aí a pessoa não soube me responder. Vocês são acusados de fazer ideologia de gênero nas escolas, que tô te perguntando porque eu não sei o que é ideologia de gênero. Vai achando que eu sou idiota, porque assim, não existe ideologia de gênero. Se for estudar, eu sei, eu fui lá ver. Tem, não filosofia de, mas assim, a questão de ensino de gênero, mas ideologia de gênero eu não São consegui. concepções. Eu não Quando você consegui. tenta defender, e eu talvez nem traria aqui a questão defender, porque eu já estou emitindo uma opinião em si, a questão da diversidade sexual e de gênero, você vai falar de pessoas, você vai falar de escolhas, você vai ampliar esta analogia para autodeclarações. Todas as pessoas, nós nascemos homens e mulheres, mas as pessoas podem entender que elas são diferentes, que elas nasceram, de uma forma, mas querem se tornar outras pessoas. É uma escolha. Eu posso, uma mulher é uma mulher, mas ela pode, se autodeclarar uma menina trans ou um menino trans. Então, veja, são concepções diferentes que as pessoas decidem, é uma decisão. E a nós cabe respeitar. Eu acho que para toda e qualquer circunstância, a nossa atitude maior e soberana é a do respeito. Eu sou uma mulher, me autodeclaro Uhum. mulher, mas eu tenho amigos lésbicos, tenho Certo. amigos que fazem parte dessa diversidade sexual de gênero. Então são autodeclarações que eu respeito e não vejo problemas nessas circunstâncias. Claro que as políticas públicas também já pensaram nisso. Então existem aí políticas públicas afirmativas que defendem os espaços de fala, que defendem, por exemplo, nos concursos, essas pessoas que se autodeclararam e que validaram isso em declarações, em documentos oficiais. Essas pessoas, elas precisam ser respeitadas dentro do seu direito de terem um nome diferente. E é respeito. Então, a nós não cabe questionarmos. Para as pessoas que estão ali fazendo parte da organização de qualquer circunstância, cabe o respeito. O momento de questionamento não é ali. Até porque ele já ocorre em plenário. Sim. Eu tenho até dificuldade de questionar, porque eu concordo com você, né? Então aí eu tenho que fazer o papel do advogado diabo, nem consigo direito, porque eu defendo também o mesmo lado que você. Eu acho que as pessoas têm que ser aquilo que elas quiserem e eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho que respeitar o que ela escolheu e Sim. pronto, né? Mas a crítica à ideologia de gênero, do que eu escuto, é falar assim que pode até você falando isso para adolescentes ou crianças, pode fazer a tendência deles quererem ser homossexuais, por exemplo. Que eu já discordo, porque eu lembro, desde criança, eu estava na 4ª série, os meninos que a gente já sabia quem era gay na 4ª série lá, porque já nasce com os trejeitos e tudo É uma lá. opinião também. É uma Já opinião. nascer é uma opinião Não, também. não é uma opinião, eu acho, Sim. com certeza. Sim. Porque assim, e hoje, com quase 40, eles são gays, entendeu? E meus amigos É que as que evidências, estudaram, né? é evidente, As tipo assim, evidências, lógico que você já o sabe, criança você já comportamento, vê. né? Mas essa crítica que a criança pode, ao escutar, é a mesma coisa do ensino sexual nas escolas, né? Que eles acham que vai sexualizar as crianças e os professores falam que vai, pelo contrário, elas têm que ter informação para Exatamente. poder denunciar um abuso, saber o que A pode, o que não questão, pode, etc. quando você diz, e nós precisamos ter cuidado com isso, porque você está mencionando um conhecimento que é um conteúdo da educação sexual. Isso está Certo. dentro dos livros de biologia. Isso para ensino fundamental e ensino médio, isto é um conteúdo sistematizado. Naturalmente, eu não vou dizer o que eu quero.
tampouco vou mencionar o que eu quero que os meus alunos saibam. Eu vou mencionar o quê? Aquilo que é devido. O que é composto, do que é composto um homem, do que é composto uma mulher. Quais são ali as funções dos seus órgãos, quais são as funções dos órgãos de uma menina e de um menino. O que pode acontecer em meio a tudo isso. Então, quando você vai falar e vai dar essa aula sobre as questões sexuais, você vai falar exatamente da reprodução, você vai falar dos órgãos reprodutores, isso tudo está escrito. Então, se você quer ir Método um pouco contraceptivo, além, que é importante, está né? escrito também, está nos livros. Então, veja, o aluno, na verdade, o Já aluno de sabe hoje tudo, né? já sabe. Já sabe. Ele aprende muitas circunstâncias e ele, inclusive, vive isso tudo na prática, porque ele faz o que ele quer com o conhecimento que ele obtém em qualquer meio, né, em qualquer vínculo. E ele já sabe o que ele pode, ele já sabe o que é certo e o que é errado, ele já sabe que dependendo da atitude que ele tiver, sozinho ou acompanhado, quais serão as consequências. Mas eu costumo dizer que os jovens de hoje são adultos em férias, né. Tudo que nós fazíamos, quando eu falo adulto, aquele adulto maduro, tudo que nós fazíamos nas férias, eles fazem a todo tempo. Eles querem viver, eles não querem deixar nada para o futuro, eles querem viver o hoje, como se hoje fosse o último dia. E tá tudo bem, são novas escolhas, são novas tendências para os jovens de hoje. E para além dos jovens, né, porque nós temos pessoas maduras também que vivem da mesma forma. Mas lembrando que para tudo há uma consequência. Então, as Certo. questões vinculadas à educação sexual, do que você fizer aqui haverá uma consequência com o seu corpo, com o que vem, com o que vai ser gerado após uma escolha, não é? De um relacionamento. Então, veja, só para resumir, a questão das orientações e tudo que ocorre com o nosso corpo, isso tudo é preconizado na escola, de uma forma contextualizada, ponto. Certo. Vamos lá. Você faz parte de vários, coletivos de política racial, na OAB, coisas. Fala, me fala Atitudes em parceria, né, isso. tá, me fala sobre sua atuação, me fala um pouco do que você faz e etc. Já fiz parte da gestão Antônio Carlos de Barros, da Comissão da Igualdade, da OAB Bauru. Até Uhum. hoje, nós atuamos em parceria, né, a educação a todo tempo está casado com as questões jurídicas, porque quando você tem um problema, que ocorre em nossas escolas e que nós não conseguimos, resolver, sanear de uma forma educativa, com formação para os profissionais e também para os alunos, se há de fato um crime, e Uhum. um crime também pode, uma injúria pode ampliar para um crime de racismo, a OAB, ela entra, veementemente para dar um pouco mais de solução para situações como essa. E nós sabemos, né, independente de estarmos na escola ou não, os crimes de racismo Por quê? continuam Por quê? acontecendo. As pessoas ainda são intolerantes, as pessoas ainda acham que, as questões que envolvem pele, elas emergem, eh pessoas melhores, pessoas que não são tão boas assim, é difícil até falar, né, dessas Uhum. questões, porque somos seres humanos e independente da nossa cor de pele, nós deveríamos nos tratar com respeito. Isso é o que gostaríamos. Eu costumo sempre dizer aos meus amigos de articulação humana, que eu sonho um dia não precisar falar mais sobre isso. Eu Certo. sonho um dia que todas as pessoas, sejam tratadas com igualdade e equidade. Nós ainda não vivemos esse tempo. Enquanto crianças nas escolas, fora dela, em ambientes estiverem sendo, chamadas de macacos, por conta da cor da pele, através de uma brincadeira que acham que é uma brincadeira e não é. Enquanto jogadores de futebol, renomados ou não, ainda receberem bananas no campo de futebol, isso ainda precisa ser muito contextualizado. E eu ainda reitero, a contextualização é sempre no parâmetro de coibir a violência, né. Para quê? Por quê? Ninguém é melhor ou pior. Eu acho que a gente precisa, depois de tanta violência que nos foi ofertada, hoje entendermos que nós temos o mesmo valor que todas as outras pessoas. Nós entendemos isso. Muitas vezes a gente precisa ensinar isso ao outro, porque as outras pessoas ainda não entendem. Então isso é da pessoa. E vou além, isso é uma questão de formação. A minha família é uma família preta. Eu cresci entendendo que em alguns ambientes eu seria bem tratada ou não. Hoje, como educadora, após
anos de educação e ainda hoje me qualificando a todo tempo e com 52 anos, eu entendo que eu ando de cabeça erguida. Eu sou uma mulher preta, com a pele nem tão retinta, porque eu sou uma afrodescendente de pais pretos e italianos, então, por isso, o tom de pele um pouco mais claro, mas me autodeclaro uma mulher preta e não vejo problemas nesse sentido, e faço isso em qualquer lugar. Então, mas assim, eu já vi várias vezes, pessoas falando do quão pouco preta era a outra, entendeu, assim. "Ah, mas ela não é negra, ela é 6 horas da tarde, é morena", Ela é né, fala parda. assim, O "parda, não é pardo é preto. negra". O Hã? pardo é preto, é um O pardo é afrodescendente. preto. Ele vem de famílias pretas que, por um motivo ou não, houve aí o relacionamento com pessoas brancas, né, Uhum, com pessoas pardas também. Mas há algo que precisa ficar claro, né, com relação à hum, autodeclaração. O pardo é preto. Muitas vezes o pardo, ele se vê registrado ali na certidão de nascimento como criança parda. Ela vai crescendo, e aí as características vão tomando forma, e ela vai se percebendo uma pessoa com a pele mais retinta ou não. Não uhum. significa que ela não vá reforçar e não vá, valorizar essa ancestralidade que é preta. Eu muito se fala de lugar de fala, né, Sim. que você não tem como eu me colocar no lugar de uma pessoa preta, porque eu não sou. Minha mãe é, sabe, mas eu nasci meu pai é italiano, era, né, vermelho, não era nem branco, vermelho de tão coisa, não podia sair no sol por nada. Minha mãe é uma morena, a família toda da minha mãe é. E eu nasci bem claro, né. Até a questão da Eh, morena, posso eh, contextualizar um pouquinho com você? pode, Quando vamos lá. você quando você vai se inscrever para um concurso, está escrito lá morena? Não, Não mais. não. Então, isso tudo é uma questão histórica a ser abordada a todo tempo, e com o tempo, as próprias instituições elas vão, aprendendo que existem os tons de pele, existem as questões das concepções de raça. Então, ou você é preto, ou você é branco, ou você é vermelho, né, Uhum, e em alguns concursos eles colocam um pardo ali. Você uhum, pode colocar o pardo, lembrando que o pardo é preto. certo. É uma construção, né. Mas voltando à questão do lugar de fala, então, tipo assim, eu não posso me colocar nesse ponto, porque não sou visto dessa forma, né. Não sou visto como uma pessoa negra, sou branco. Mas eu consigo ver o privilégio. Principalmente, eu tenho muitos amigos, né, a gente anda todo mundo junto. Por ser homem, 1,90 m, loiro, você nota que tem certos privilégios, no mesmo lugar você é tratado diferente, você é recebido. Eu noto que, quando é o nosso produtor que vai marcar uma reunião, é uma coisa, se é eu que vou falar é outra coisa, já E tem como você se aí sente? já tem privilegiado. Sendo sendo cúmplice de uma circunstância social É, como essa. privile é é lógico, eu acho isso, ridículo, eh, mas você tem que ter, eu acho que o principal é a gente ter a consciência do privilégio. A consciência do privilégio. É Você disse isso tudo. que é a principal coisa, assim, e eu me policio pra ter isso o tempo todo, entendeu? Ter a consciência disso. Isso. Aham. Quando você fala em lugares de fala, podemos contextualizar um pouquinho também? Podemos, vamos lá. Não há Tô problema de pronto pra essa discussão. você de jornalista, seja qual for a sua atuação, poder falar das questões que envolvem, eh, a articulação do É que negro na lugar de fala não é sociedade. poder falar, né, poder falar eu posso falar, Sim, eu só não posso me colocar no lugar da é pessoa que isso. tá lá, isso que é lugar de Essa é a fala. É, diferença. O lugar de fala é, é você enquanto, por exemplo, aqui, eu enquanto mulher preta posso aham. falar com total Da propriedade, porque sua eu vivi. perspectiva. É, Exato, porque eu vivi e estou na pele. Você eu não posso roubar o seu lugar de fala. É. exatamente, é isso. A gente Não, precisa esse sempre eu estava ensinado, eu sei que as pessoas não esclarecer. sabem. É que as pessoas, eu sei, você estava é importante você falar isso, Educadora. porque eu sei, eu fui saber o que que era lugar de fala, mas assim, até as pessoas às vezes confundem o que é lugar Sim, de fala, é isso que você tá tentando falar, né. é. Que lugar de fala não é que você pode, assim, feminista, o feminismo. Eu me considero uma pessoa que eu acho as causas do movimento feministas ok, que são legais. Mas eu não posso
me colocar no lugar de uma mulher que sofre, porque eu não sou mulher. Então isso daí é lugar de fala. Eu posso falar, mas não do ponto de vista de uma mulher, porque eu não sou mulher. É isso. Então eu posso ser militante contra o racismo, assim como eu sou, mas do meu lugar, que é de homem heterossexual, branco, Isso. entendeu? Mas que, Não do lugar do negro. porém, sendo filho de uma negra, Sim. você sabe que você é um branco, mas é um afrodescendente, certo? Com certeza, mas quem não é? Isso daí o Chico Buarque falou. Brasil. Somos Brasil. O Chico Buarque falou uma coisa muito tempo atrás, ele falou numa entrevista que no Brasil não existia mais branco, né? E ele tem uma teoria toda para isso, né? Que, você pensa, você tem 4 avós, 16 bisavós, 32. Chega num ponto que tem 500 e poucas pessoas, e é impossível que essas 500 e poucas pessoas sejam brancas. Então, não são. Não são. Nós não somos europeus. Claro que lá atrás houve, é um projeto, né? Trazer as embarcações italianas para cá, europeias para cá, foi com uma atitude do embranquecimento do nosso país. Porque até então, quem nós tínhamos aqui? Quem são os povos originários? Os indígenas. E precisamos ficar atentos também com as legislações publicadas, porque não podemos mais tratá-los dessa forma. Eles gostam de ser tratados como indígenas, por toda uma questão cultural, de processo, né? Então, são indígenas. Agora se fala povos originários. Mesma coisa. Povos originários, porque eles estavam aqui. Eles construíram essa nação, eles construíram esse país, eles estavam aqui. Os portugueses chegaram e invadiram os seus ambientes. Naturalmente, começaram a se relacionar. Dali já saíram os primeiros cruzamentos. Então, ali já não tínhamos mais uma pele branca pura. Não. Ali já iniciaram esses relacionamentos. Com o negro também chegando aqui no Brasil como povos escravizados, esses relacionamentos começaram a acontecer e a miscigenação aconteceu. E nós somos frutos dessa miscigenação, que a todo tempo amplia. Então, nós podemos dizer que o país, Brasil, nossa nação, é um país branco? Não. Nós podemos ter pessoas que foram oriundas, nascidas de pessoas brancas, porém com cruzamentos com ancestralidades pretas, indígenas. Mas o país, após os países do continente africano, nós somos Brasil, onde a maioria da nossa população, acima de 50%, é preta. E pardos, e que não se autodeclaram por não conhecerem a etimologia da palavra pardo. Se mais de 50% da população brasileira é parda ou negra, por que o Congresso é branco? Boa pergunta. Por quê? Será que não existe mérito nas pessoas pretas? Não existem informações das pessoas pretas? Discordo, conheço pessoas. Existem, eles existem, eles estão a todo, em todos os espaços de fala. Você conheceu o professor Macalé, tio do Paulo? Meu amigo querido. Atuamos juntos, uma pessoa ao qual eu tenho um estímulo, respeito. Ele deu uma entrevista para mim faz uns 2 anos. 2 anos, ele mais ou menos. E ele fez uma análise há 2 anos. Não, há 2 anos atrás, antes da guerra, 3 anos, foi antes da guerra da Rússia. Ele fez uma análise geopolítica do que ele achava sobre a Rússia, a China, não sei o que lá. 3 anos depois está acontecendo tudo que ele falou. Inteligentíssimo. Ele atua hoje na universidade, né? Professor acadêmico. Uma pessoa ao qual eu estimo e tenho um orgulho, porque me vejo nele, né? Nós, pessoas pretas, nós a todo tempo, nós torcemos pela ascensão de pessoas pretas, porque a gente entende que a violência ficou lá atrás e o que a gente quer hoje é poder ocupar diferentes espaços como as pessoas brancas ocupam, sem problema algum, sem impedimento, sem caras feias, né? Vamos falando uma coisa boa aqui, que me conta aí que o Paulo sempre me fala sobre o Baile do Carmo, que ele vai lá, onde o que acontece, me conta sobre o Baile do Carmo. Maravilha, ótimo assunto que eu adoro falar, né? Não somente falar, como vivenciar. O programa Interação Comunitária aqui de Bauru, dirigido pelo Wagner Silvestre, que é o nosso jornalista responsável pela produção independente. Há 13 anos nós atuamos juntos neste evento do Carmo. O evento do Carmo tem todo um histórico de representatividade, do empoderamento negro, de homens e mulheres que, desde 137 anos, né, nós comemoramos este ano 137 anos. Então, naturalmente, lá atrás, houveram pessoas que iniciaram esses movimentos. Estes movimentos dançantes eram
aconteciam em quilombos, esses ambientes dançantes aconteciam em todos os ambientes ao qual as pessoas já escravizadas faziam, porque era uma forma de manifestação de alegria diante de toda a tristeza. E isso foi sendo preconizado dentro da cidade de Araraquara como o Baile do Carmo, que nada mais é do que você ter uma semana de eventos que trazem a notoriedade para o futebol, para o samba, para a dança, para as roupas típicas, para os adornos típicos africanos, e você tem um dia, que neste ano foi o dia 12 de julho, ao qual toda a comunidade negra se reuniram para o baile social de gala do Carmo. Esse baile tem uma tradição, as pessoas saem de diversos ambientes, diversos estados desse nosso Brasil, e todas elas se encontram nesse baile. Então é um baile extremamente ovacionado, é um baile positivamente, né, é um baile extremamente aguardado por toda a comunidade negra, e que as pessoas, elas veem como tradição mesmo. Para você ter uma ideia, nós temos ali pessoas entrevistadas, que comemoraram seus 97 anos, e dentre esses 97 anos, 40 anos foram dedicados no Baile do Carmo O anualmente. nome por quê? Baile do Carmo. Vem de uma conjectura lá atrás, de uma pessoa preta que se tornou referência e que, trouxe essa ancestralidade para o baile, por isso. Entendi. Esse ano tem mais, né? 137 anos de Vai ser Baile do quando? Carmo. Já aconteceu, Ah, já aconteceu no último aconteceu esse ano. sábado, dia 12. Ah, Eu e essa legal. equipe maravilhosa Você foi estávamos lá, lá, você levou o estavam tatu? elegantes, Ah, é? porque Ah, se não estiver elegante não entra, esse é o isso aí, pressuposto. isso aí. A ideia é você manter com elegância, Uhum. essa história, né, e poder aí trazer novas histórias, novas pessoas, novos protagonistas que a todo tempo chegam. Então nós temos pessoas extremamente, maduras, Aham. com várias idades, dos 12 casais entrevistados, nós tínhamos ali idades entre 30, 40 e uma idosa maravilhosa de 97 anos. Será que chegamos lá? Eu não chego. Essa nossa vida louca aqui, né. Tem um monte de assunto que eu tenho que tratar com você, e o tempo tá correndo, mas eu tenho alguns que eu não posso deixar passar, tá? Sim. Antologia Quilombitude. O que é? Como acontece? Me fala. Não vou te dar um spoiler aqui com tanta Como vai propriedade, ser? porque eu não sou a editora e tampouco as responsáveis por este projeto. O que eu Uhum, posso dizer, enquanto participante autora deste projeto uhum, que é lindo, é uma publicação que vai ser lançada agora em agosto e ela trata de histórias de pessoas pretas, uhum, em seus diversos contextos de fala, que falam um pouquinho sobre o seu processo de vida, seus desafios, suas conquistas e essa convivência mundana, diária, uhum. eh, em diversos espaços. Será uma publicação maravilhosa, valiosa e convido vocês a estarem lá conosco no dia do lançamento. Vamos sim. Prêmio Luísa Maim 2019, você ganhou. Prêmio Que Luísa Maim significou isso pra ovaciona você? É. pessoas que de trato protagonista, que atuam a todo tempo na sociedade, no âmbito da gastronomia, da cultura, da dança, da educação, em diversos espaços. Esse Uhum. prêmio Luísa Maim, mãe de Luiz Gama, advogado, reconhecido pós sua morte, eh, este prêmio traz a notoriedade para as pessoas que a todo tempo buscam notoriedade e que fazem do seu sofrimento uma superação, a ponto de encorajar outras pessoas. Esse prêmio ele é feito aqui, ele é realizado na nossa cidade de Bauru todos os anos, e eu fui contemplada, né, com muito privilégio no ano de 2019. E dentre para além do meu prêmio, para além da minha indicação, vários outros amigos já foram, priorizados e nós valorizamos muito esse prêmio, porque é um prêmio de notoriedade, que Perfeito. traz aí, a notoriedade para essas pessoas que nem sempre são conhecidas, né, dentro Uhum. desses contextos de trabalho, e que acabam tendo esse dia para serem conhecidas, ponto. Tem Tá. a ver com superação humana, este prêmio. Futuro. O que você quer deixar como legado, seu trabalho? Isso é uma pergunta importante.
como você vê, como você acha que está caminhando a educação brasileira, principalmente do ponto de vista das lutas raciais, etc. O que eu espero do futuro, eu olho hoje para as nossas crianças, eu espero que todas elas cresçam entendendo que os nossos relacionamentos conquistados diariamente, independente da cor da pele, precisam ser positivos. Uhum. Precisam, eh, levar em consideração o respeito, independente da forma como as pessoas querem viver, da forma como elas querem se autodeclarar, da forma como elas querem se relacionar. Então eu espero que toda essa educação que a todo tempo é preconizada, que ela não caminhe casada com o preconceito, porque isso só traz ainda mais violência. Então nos espaços de fala aos quais eu ocupo, e ocupo por convite ou até por missão humana, eu sempre espero que a educação faça diferença, onde quer que ela esteja. E que as pessoas que decidem estar e fazer o seu devido trabalho, independente dos contextos de fala, que todos eles preconizem uma educação com igualdade e com equidade. É isso. Perfeito. Professora Elisandra, eu não fiz alguma pergunta que você queria responder? Eu falhei miseravelmente nessa missão? Não. Você foi até para além, hein. Ah, é. Então tá bom. Mas olha, Hã. profissional aberta, muito lisonjeada com o convite, fiquem à vontade em acessar até outras pessoas, outras personalidades, porque quem está aqui é uma mulher preta que também entende que existem outras pessoas capazes de sentar neste sofá e contextualizar com vocês diversos outros temas e abordagens aos quais seriam interessantes para este programa. Eu penso que tudo é interessante desde que você, traga pertencimento, né, para essa fala, para essa analogia. Então, que vocês avancem sempre dentro da intencionalidade deste trabalho e que este trabalho sempre promova contextualizações positivas, de como viver bem, ao mesmo tempo de como atuar dentro dos seus espaços com responsabilidade e compromisso. Muito obrigado. O programa nasceu 5 anos atrás, da ideia do Paulo. Quem trouxe o programa A Vida foi o Paulo, o diretor, né. Fui convidado depois do programa já tá, escrito. E a ideia era essa, de a gente trazer pessoas aqui para contar a história de vida né. E aí a minha pitada pessoal é o questionamento, né, Sim, tentar colocar a pessoa contra a parede. O que deu certo, porque o público gosta, porque às vezes é a pergunta que ele queria fazer, não tá aqui para fazer, mas sim. eu faço. Obrigado por ter vindo aqui, viu, foi muito esclarecedor, saio daqui com várias lições hoje, tá. E Muito eu obrigado, permaneço à professora. disposição É. atrás das cortinas para responder qualquer inquietação, porque nem sempre às vezes a gente pode A trazer fa aqui Nas suas redes sociais você publica as coisas que você Elisandra faz, as Gouveia. coisas como que Muitos é? conteúdos eu Aham. publico ali de participações mesmo. Uhum. Eu estive recentemente no aniversário, da 32º aniversário da Academia Bauruense de Letras, aos quais os membros ali, né, Uhum. as pessoas que compõem aquela mesa literária grande, né, grandes autores, É. me senti também lisonjeada em fazer parte deste convite. E ali nós temos escritores negros, escritores que já têm aí um bom legado de produções literárias e a gente fica feliz. E quando nós pensamos que trazendo aqui a Academia Brasileira de Letras, a Uhum. ABL, né, conseguiu priorizar neste ano de 2025 uma literatura preta, eu penso que o nosso trabalho está surtindo efeito. Porque demorou, hein, longos anos. A Academia Brasileira de Letras tem como patrono o Machado de Assis, não é? E era um Que cidadão é preto. negro. É, então. É preto, Poxa, era então preto. Mas poucas pessoas sabem que Machado de Assis era negro. Muitos leem seus clássicos, conhecem as suas obras, mas não sabem que ele é um cidadão preto. conheci Machado de Assis da pior forma possível, na obrigatoriedade. De ler as suas obras. Caía no vestibular, tinha que ler. Pois é. Memórias Próximas Brás Cubas e Dom Casmurro. São leituras Eu li. obrigatórias, né, na educação Eu básica. tive que ler as 2. Mas hoje tem outras, hein. Hoje cai mais, né. Hoje na universidade, caiu no vestibular da Unicamp, Negro Drama, um Do documentário de 30 anos Nego Drama do 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 rapper. do 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 senhor ele é doutor agora, doutor honoris causa, o Isso, Mano o Brown. Mano Brown, exatamente. Então, que circunstâncias como estas, cresçam
e que, independente da cor da pele, essas pessoas que produzem conteúdo, pessoas que trouxeram legado para a medicina, para a ciência, para todos os contextos de fala, sejam tão valorizados quanto as pessoas brancas. É só isso que nós queremos. Equidade e respeito, ponto. Isso aí. Zana, obrigado, viu? Obrigada a vocês. Pessoal, esse foi mais um Além dos Outdoors. Lembrando sempre, nos acompanhou pela TV ou pelo rádio, pegou a entrevista pela metade, quer assistir o resto, corre lá no YouTube, lá tá completo para vocês, se você quiser assistir. Se você quer tá no carro, eu quero escutar, não vai dar para ficar olhando na tela do celular, no Spotify, digita lá Além dos Outdoors no Spotify, tem um episódio completo em áudio para você também escutar. Como sempre, agradecendo a Pureza Filmes, faz toda a técnica aqui, Israel, Paulo, Tatu, Júnior, a nossa técnica de hoje aqui. Agradecer a professora Elisandra por esse programa maravilhoso, onde nós aprendemos muito. Esse foi mais um Além dos Outdoors. Até o próximo programa. Tchau.